bênção. Firme? Tá bom. Prazer em tê-los, vai ser bênção. Sexta-feira também vai ser bênção. Encerramos mais um mês, e a gente acredita que Deus está no controle. Se Ele esteve até aqui, Ele vai estar até o final. Se a gente não desistir e não esmorecer, Ele diz que aquele que persevera até o fim, esse ganha a coroa da vida. A coroa da vida é a honra, a coroa da vida é a capacidade, a coroa da vida não só é a salvação, mas vem de Deus. A capacidade e as ferramentas, em cima de tudo a autoridade para romper nas adversidades. Então continue firme. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Bom, coloca a mão no seu coração, vamos falar com Deus. Eterno Deus, Criador do céu e da terra, é nas tuas mãos que nós entregamos mais uma vez esse mês que já está se findando dentro de algumas horas, e consagramos a Ti um novo mês que vai chegando devagarzinho. Meu Deus, que nesses dias que se seguem nós possamos usufruir daquilo que está no Teu coração para conosco. Nos ensina na caminhada da vida, na caminhada do dia a dia, a ouvir melhor, porque quando nós não aprendemos a ouvir, ou não somos ensinados a entender a importância de ouvir, nós não vamos saber fazer, porque quem não sabe ouvir, não sabe realizar. E a instrução vem do Senhor: ouvi, pois, a palavra. Ouvir, a fé vem pelo ouvir. Então na tua Bíblia, ou melhor, na nossa Bíblia, que é a tua palavra, ela nos ensina a prioridade do ouvir. Ela nos ensina e nos abre o entendimento como é importante ouvir e o dar ouvidos. E também nós entendemos que Satanás veio para fazer, meu Deus, distrações, porque são nas distrações que nós não atentamos com atenção para o que ouvimos, são nas distrações que nós não atentamos com atenção para aquilo que é falado. E é por isso, meu Pai, que os acidentes acontecem. É quando a pessoa não ouve uma buzina, que é um sinal, não ouve, meu Deus, um grito, que é um pedido de socorro ou um alerta. Então, meu Pai, são nessas distrações que o diabo tem tentado causar, meu Deus, é que muitas adversidades, catástrofes, meu Deus, muitos problemas, muitas, meu Deus, acidentes graves, meu Deus, têm acontecido. Mas nós estamos aqui nessa noite para dizer para o Senhor: toma-nos em tuas mãos, trabalha na nossa vida, recebe a nossa oração de entrega, meu Deus, e de dependência, porque nós reconhecemos que precisamos do Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Entregamos a nossa casa, entregamos tudo diante de Ti. Fala, meu Deus, como foi falado no passado, como o Senhor chamou a Samuel, e a instrução de Eli foi: diga para ele, quando ele te chamar, diga, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Oh, glória a Deus. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Adore a Ele de todo o coração. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Nós adoramos e dizemos que Ele é o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. a igreja te adora.
firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. A igreja somos nós e juntos formamos a igreja de Cristo. Os Então adora Ele com este louvor, com esta canção. Os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Aleluia, Espírito de Deus. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A igreja te adora, Espírito de Deus. A tua igreja te adora, Senhor. Aleluia, Espírito. Teu reino é sempre eterno. Se você puder, levante as suas mãos e faça desse momento o seu momento íntimo. Te adora. Vamos aplaudir Jesus, querido. Vamos dar uma linda salva de palmas e dizer: Senhor, obrigado por mais um mês, obrigado por mais esse dia. Adversidades, problemas, divergências, meu Deus, momentos, meu Pai, de confrontos, momentos de dissabores, momentos, meu Pai, de desafios, mas nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque nada muda quem o Senhor é, em nome de Jesus, Deus. Santo, teu reino é sempre eterno. Essa é a tua igreja adoradora, Espírito Santo. Te adoro. Queridos, há um fogo de Deus queimando em nosso meio nessa noite. Adore a Ele. A adoração atrai a presença de Deus. Querido, a brasa, o combustível é a oração. Aleluia, Deus. Deus recebe a nossa oração. É a adoração verdadeira do coração, meu Pai, da tua igreja. Igreja que te adora, igreja que não se deixa levar, igreja, meu Deus, que resiste, igreja que persiste, igreja que não se abate, igreja que se apega no Senhor para de cabeça erguida prosseguir. Meu Deus, toma-nos em teus braços. Seja, meu Deus, seja o Senhor com cada uma dessas pessoas. Quero sempre estar diante de ti, no teu altar, pronto para sentir e receber o teu poder. Além do véu, eu quero estar. Vem fluir a tua unção. Você vai sentir a unção de Deus. Essa unção vai passando. Teu coração. Essa unção vai te fortalecer. Agora, para seguir e conquistar. Pede para Ele nessa noite. Nova unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação e o teu poder para curar as cadeias.
sei que só em ti confia. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Senhor, a unção imbatível está sobre a tua igreja. A unção imbatível, ela envolve o teu povo. E é debaixo dessa unção que veio para despedaçar o mal, que veio para anular, meu Deus, os envenenamentos malignos, que veio, meu Deus, para trazer vida e vida com abundância. É que nós chamamos a nossa vida, chamamos a existência, uma só palavra, uma só renovo, a unção do Senhor, a unção, meu Pai, que atrai, meu Deus, a vitória, a unção que afugenta o mal, a unção que faz separação entre aquilo que vem e o que não vem do Senhor, a unção que purifica, a unção que santifica. Aonde há santificação, a bênção do Senhor, ela é jorrada. Então nós estendemos as nossas mãos nessa noite, Espírito de Deus, e clamamos essa unção sobre os nossos parentes, clamamos essa unção sobre a nossa família, clamamos, meu Deus, esta unção sobre cada ente querido, esteja ele de perto ou de longe, esteja ele afastado, esteja ele rejeitando o Senhor ou não. Há uma herança e nós profetizamos debaixo desta herança e debaixo desta autoridade, que esta palavra, uma só palavra, vai arrancar, meu Deus, todo mal, vai quebrar, meu Deus, todo vício, vai, meu Deus, libertar, vai, meu Pai, transformar, porque aonde a unção do Senhor chega, meu Deus, do mal é despedaçado. Então nós clamamos nessa noite, como a unção da família bendita, uma só palavra, a unção do Senhor faz a diferença. Levante as mãos e clame. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que só em ti confia. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Diga: Senhor meu Deus, eu creio na unção imbatível, na unção da tua palavra, na unção liberada sobre a minha vida através da cruz, e eu tomo posse dessa unção que faz a diferença em nome de Jesus. Então aplauda ele com alegria. Vamos terminar assim, ó. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que só em ti confia. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, agora, com a unção imbatível serei. Quem tem unção imbatível aí? Vamos fazer um ato profético. Se você puder, levante a sua mão assim e diga: pelo poder do nome de Jesus, que é soberano sobre todas as coisas, eu tomo posse da espada da vitória. Debaixo da unção imbatível, não vai ter nada que poderá combater contra e me vencer. Diga: combater contra, pode até combater, mas vencer jamais. Então agora vamos glorificar a Deus. Amém. Sente-se, por favor, queridos. Geralmente no final da semana, no final do mês, a gente está mais cansado devido já ao peso do mês. Não, hoje é o melhor dia. É o dia mais bom de melhor. O que é isso, pastor? Tem essa palavra? Não, inventamos agora. Irmãos, mais uma vez, bem-vindos. Você que chegou durante, não tem problema, levou ainda a unção imbatível sobre a sua vida.
Então eu acredito que Deus está no controle, amém? Quero trazer uma mensagem objetiva, rápida, não por isso menos conteúdo. Nós viemos aí de um propósito desde o penúltimo, né, domingo, que viemos aí caminhando sobre a unção ou o revestimento, o fortalecimento do renovo espiritual. E é debaixo dessa confiança da palavra que nós sabemos que Deus há de manifestar poder. E é debaixo desse poder que a gente vai ver a glória de Deus. A Bíblia fala que aquele que crê verá a glória de Deus. A gente sempre diz isso, ver a glória, para muitas pessoas, existem algumas formas. Deus ele se manifesta do jeito que Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quiser, porque Ele é Deus, Ele é soberano. Mas no nosso normal, no nosso dia a dia, quando é que uma mãe vê a glória de Deus? Quando vê o filho transformando. Quando é que um irmão vê a glória de Deus? Quando vê o outro irmão mudando. Quando é que um pai vê a glória de Deus? Quando vê aquele filho sendo transformado. Quando é que uma pessoa vê a glória de Deus? Quando ela vê o agir de Deus se manifestando e ela começa a dizer: olha, Deus está agindo. Se não fosse Deus, isso não estaria acontecendo. Olha, depois que eu passei para a igreja, depois que eu estou crendo, depois que eu estou aprendendo, depois que eu estou melhorando a minha fé, melhorando a minha forma de servir a Deus, quanta coisa eu estou vendo mudar. Olha a glória de Deus se manifestando e você está vendo ela. Amém, pessoal? Então, aquele que crê verá a glória de Deus. Então, é bíblico isso. Não que Deus vai mostrar para provar, Deus não precisa provar nada para mim, mas o eu ver é resultado da minha fé. E quando eu coloco a minha fé em ação, a fé ela é o quê? Invisível. Bem-aventurado que crê sem ver. Porém, quando a minha fé se coloca no invisível, ela traz à existência o que não existe. Então eu vejo a glória de Deus que eu não via. É o resultado, é aquilo que eu clamo, creio, persisti, lutei, tenho lutado, tenho plantado para colher, vou começar a viver aquilo agora. Isso é bíblico, isso é palavra de Deus, é a lei da semeadura criada pelo próprio Deus, que tudo que o homem semear, o homem colherá. Então isso serve tanto para os dois lados, né? Para o bom e para o ruim, mas nós estamos falando aqui da fé. Então, queridos, não há trabalho no Senhor em vão. Mais um mês, não é mais um mês. Um mês acabou, não é mais um outro mês. É um novo mês, é um novo dia, é um novo momento. Não é mais um ano, é um novo ano. Porque se a gente não viver essa esperança, a gente anula o poder da fé. A gente anula, sem perceber. E se a gente anular o poder da fé, a gente não vai conseguir ter estrutura no dia das adversidades. E a adversidade não falta, né? A gente brinca, fala, até fica meio batido, mas é igual capim, a gente sempre está vendo, não sabe quem planta, se arranca, nasce outro, e a gente vai tendo que enfrentar e arrancando os capins da vida. Então, eu não conheço semente de capim. Se você conhecer, eu queria que você me mostrasse. Existe semente de capim? Deve ter, mas eu nunca vi, eu só sei que ele nasce, né? Porque nasce. Porque deve ter uma semente, porque toda semente tem uma vida e gera dentro dela. Mas aí eu pergunto, para tudo que nascer não tem que ser semeado? Quem é que semeia o capim? Ele se auto gera? Não sei, eu nunca estudei sobre o capim, mas eu comparo o capim como problema, e o problema como capim. Não precisa ser plantado, não precisa ser gerado, ele vem, né? ele ali, ó, ele floresce. Mas aí a Bíblia fala que ela te deu autoridade para arrancar, separar o joio do trigo, separar o capim da plantação. E a gente vai fazer isso em nome de Jesus, todos os dias. Tem capim? Vamos arrancar. Já arranquei, está nascendo de novo, vamos arrancar outra vez. Poxa, mas toda vez que eu arranco, nasce outra vez. Eu não vou, estou cansado de arrancar e nascer. Eu queria arrancar e nascer nunca mais. Aí a gente vai ter que pedir a Deus enviar um laser espiritual lá para fazer igual na pele, né? Assim, matar na raiz no laser. Mas Deus mata também. A gente só precisa crer que uma hora, pela nossa persistência, a gente mata, a gente anula. Agora, a verdade é que enquanto tivermos fôlego de vida na face dessa terra, queridos, luta não vai parar não. Porque nós vivemos um combate espiritual. Fazemos parte do exército de Deus. Quando nós aceitamos a Cristo, começamos a aprender da fé, começamos a frequentar uma igreja, começamos a deixar a palavra ganhar espaço em nós, então é como se nós entrássemos para um alistamento e passássemos a fazer parte de um grupamento diferente, o grupamento de Deus.
Então a gente vai combater com tudo aquilo que não é de o quê? Não é de Deus. Então luta não vai faltar. A gente não pede, mas se vier, enfrenta. De cabeça erguida, porque você não está sozinho. E se alguma coisa quiser fazer você acreditar que está sozinho, acredite que é mentira. Porque se o diabo falar que você está sozinho, a verdade no diabo? A verdade nele? Nunca houve, jamais haverá. Porque ele é o mentiroso e pai da mentira. Então, se alguma coisa está tentando te convencer que você está sozinho, é porque você está mais acompanhado do que você imagina. Alguma coisa que está tentando entrar na sua mente para mostrar que você está desamparado de Deus, você está mais no colo do que você imagina. Se alguma coisa está tentando te convencer, mexer nos seus emocionais, no seu psicológico, espiritual, tentando mostrar que está tudo dando errado e nunca vai dar certo, pode ter certeza, está caminhando para dar certo, porque Deus vai te honrar. No diabo não há verdade, ele é mentiroso e pai da mentira. Então tudo que vier meio, vamos dizer assim, sugestionado, direcionado, criado por ele, é ao contrário. Você é fraco, você não vai conseguir ser mais forte que você imagina. Você está entendendo? Porque tudo que está nele é mentiroso. E ele sabe mentir muito bem, porque ele é o criador da mentira, é o pai da mentira. Então quem é o dono sabe os segredos daquilo ali, para tentar fazer as pessoas se convencerem que até a mentira pode ser uma verdade. Tenta se fingir de anjo de luz para enganar os que são, mas aí entra Deus, meu irmão. Porque a luz quando bate, a gente já falou isso aqui, quando a luz bate, a gente vai ver na claridade o que é de verdade e o que não é. E quem está com os olhos postos na verdade, quando bate os olhos naquilo que é fake, naquilo que é... Não vou falar Paraguai não, porque o Paraguai tem muita coisa de verdade lá. Não sei de onde nasceu isso, né? Mas assim, eu também não estou aqui para saber. Mas aquilo que bate assim, que não é verdadeiro, que é clone, sei lá como é que fala, você vai olhar e falar assim, réplica. Você vai olhar e falar assim, olha, parece verdade isso aqui, mas isso aqui não é verdadeiro, porque verdadeiro é isso aqui, ó. Há uma diferença, irmão, entre o que é falso e o que é verdadeiro. Eu só não consigo identificar se eu não tiver muito costume com o que é verdadeiro. Porque se o meu contato for com o que é verdadeiro, sempre, seja na textura de uma roupa, seja no pegar de alguma coisa, qualquer coisa, uma caneta, sei lá, você vai olhar e falar assim, pode ser até bonitinho, pode ser até bacaninha, pode até funcionar, mas isso não é verdadeiro. E aí a gente se guarda. Essa conversa, ela tem até uma lógica. Hoje eu botei fui deitar ontem e acordei com essa palavra no meu coração. E é isso que nós vamos ver dentro da Bíblia agora. Não se deixe enganar, irmãos, por coisas que às vezes a gente vê e parece que está dando certo. Tem que funcionar no princípio da palavra. Tem que funcionar no princípio de Deus. Porque não adianta funcionar fora do princípio. É questão de tempo para deteriorar e dar errado. Amém, gente? E uma das coisas que o diabo tem tramado e feito nesses tempos é enganar muitos, não impedindo que dê errado, mas fazer com que dê certo fora dos princípios de Deus. Isso está sendo um perigo, e isso está virando um chavão. Mas olha os resultados. Olha aí, fala que antes de mim não funcionava, depois de mim, olha como é que está acontecendo as coisas. Aí a pessoa fala que é verdade, como é que eu vou falar? Semana mesmo eu falei isso para um pastor. Falei, querido, eu estou me retirando, porque não vejo princípio nisso aí. Você é muito crente. Eu falei, deixa eu com o meu excesso de crenteza. Mas uma coisa é certa. Mas, rapaz, isso aqui era desse jeito, não funcionava. Depois que eu passei a fazer, olha como é que funcionou, como é que está dando certo. Eu falei, dando certo em que princípio? Aí falei para outro, falei, o mesmo erro que criticou do outro, está fazendo igual, só de forma diferente, mas no fundo é a mesma coisa. Eu falei, estou fora. Se é para arriscar a Bíblia, eu estou fora. Então deixa eu com o meu excesso dentro da Bíblia. Se eu tiver que pecar por excesso, que eu pegue por excesso dentro da Bíblia, não fora dela.
porque eu não quero correr o risco de quebrar um princípio. Porque princípio, quando a gente quebra, é questão de tempo para ele vir o retorno. Quebrar você também. É questão de tempo. Amém, gente? Então, se você olhar dentro da Bíblia, você vai pegar 1 Samuel, não precisa abrir não. Você vai ver Saul matando, destruindo o arraial dos amalequitas. Guarda o rei e guarda as ovelhas. Não era para benefício próprio. Ele diz a Saul, era para oferecer ao Senhor o melhor. Aí Saul diz para ele assim, o Samuel diz para ele, não é assim. E naquele momento então, ele mostra como ele deveria ter feito. Deu certo o que ele fez? Ele destruiu o exército das amalequitas? Sim. Ele foi lá e botou o inimigo para correr? Sim. Voltou de lá com um sucesso na missão? Sim. Voltou de lá com o inimigo vencido? Sim. Mas quebrou todos os princípios que Deus tinha ordenado para ele. Então não é porque deu certo que Deus está no negócio. A gente tem que ver o princípio, motivação e princípio. Princípio leva a motivação certa, discernir o tempo e o modo. Motivação sem princípio, a gente atropela e acaba se perdendo. Por isso que a gente tem que ter cuidado. Olha o que aconteceu dentro da Bíblia. Vamos ver? Êxodo capítulo 2, por favor. Êxodo capítulo 2. Aí você poderia dizer assim, pastor, mas espera aí, agora eu fiquei confuso. Se a gente é de Deus, tudo que a gente faz não é de Deus? Não. Êxodo capítulo 2, o verso 1. Vamos ler o 2 inteiro, a história do nosso querido Moisés, mas eu quero dividir alguns pormenores com você aqui. Capítulo 2, vamos ler o verso 1 em diante, vai dar tempo. São 7h35, 20 minutinhos a gente faz esse culto de hoje. E foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. Êxodo 2, verso 2 agora. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. Sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer, e a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou, e abrindo-a, viu ao menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse, dos meninos dos hebreus é este. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó, irei chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe, vai. Foi, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó, leva este menino, cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou e chamou seu nome Moisés, porque disse, porque das águas do Nilo foi tirado. Amém? Se você pegar um pouquinho mais para cima aqui, capítulo 1, verso 15, você vai ver que o rei do Egito fala para as parteiras das hebreias, que quando elas tivessem visto o menino nascer, as meninas não, mas os meninos, era para avisá-lo. E o versículo 16 disse, quando ajudares a dar à luz as hebreias, e virdes sobre os assentos, se for filho, homem, matai-o, mas se for filha, pode deixar viver. O verso 17 do capítulo 1, as parteiras, porém, fizeram o que, pessoal? Temeram a Deus,
E não fizeram como o rei do Egito lhe dissera, antes conservaram os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse: por que fizeste isso, deixando os meninos com vida? E elas disseram, as parteiras disseram a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como... Você consegue captar a mensagem de Deus aqui? Aquilo que é de Deus é diferente. Aquilo que é de Deus é diferente do... Aquilo que é de Deus, hebreu, aquilo que é de Deus é diferente do egípcios, mundo natural. E não é do início, é desde o ventre. Por isso que nós não somos obras do acaso. Nascemos sim, de formas diferentes, desinstituídos da glória, fomos caminhando, mas existe um plano e um propósito de Deus. Então nós estamos hoje voltados à família, mas você pode levar isso a qualquer lugar, qualquer área da sua vida. Aquilo que é de Deus é diferente, irmãos, e uma hora vai começar a fazer, porque tudo que é diferente faz diferença. Agora, se eu me igualo, se eu me deixo levar para me igualar, não vai haver diferença? Nunca. Então eu tenho que fazer valer isso na minha vida. Eu tenho que fazer valer. Eu sou diferente. Você é diferente. Melhor ao dedão. Ninguém é melhor do que ninguém. Mas diferente podemos ser. Agora, se eu não tiver isso no meu coração, aqui nós estamos falando do lado físico, amém, pessoal? Nascimento físico, mas vamos trazer para o nosso lado espiritual. Então, no nosso lado espiritual, quando nascemos de Deus, somos gerados no ventre espiritual, nós não somos mais iguais. Igual ao que eu era, igual a ninguém que é. Não importa quem foi e quem deixou de ser, o que importa qual foi a gestação que eu tive na minha vida espiritual. E essa gestação vai fazer toda a diferença na minha vida. E é isso que nós precisamos entender. A Joquebede, mãe de Moisés, ela era hebreia. Anrão, pai de Moisés, esposo de Joquebede, era hebreu. Então, hebreu gera, quem é de Deus gera, mas é uma coisa aí, depende, porque o Moisés, quando cresce, ele é criado, adotado pelo Egito, igualzinho a gente. Todo mundo que está no Egito, irmão, foi adotado pelo Egito, porque não tem ninguém filho do Egito, nós somos todos filhos de Deus. A diferença é descobrir a nossa origem. Aí eu volto aqui finalizando hoje, no primeiro dia que nós pregamos, a nossa origem. Qual é o culto de hoje, resumindo tudo isso? Para que a gente desperte na nossa origem. Nós não temos a origem mundana. Nossa origem é de Deus. E ela não foi revogada, ela só foi atrapalhada. Para ficar melhor para entender. Ela foi comprometida. Mas Cristo veio para nos fazer ser gerados novamente. Dele, através dele e para ele. No momento em que eu compreendo isso, então eu faço como a segunda fase de Faraó. Me recuso a ser chamado filho da filha de Faraó. Porque agora eu estou entendendo qual é a minha origem. Qual é a palavra de hoje? Você quer um novo mês? Quero, pastor. Quero novidade de vida. Estou cansado de bater a cabeça. Estou cansado de quebrar a cara. Estou cansado de andar em circo. Estou cansado de andar numa esteira rolante. Ando, clamo, trabalho. Isso faz parte do ciclo da vida. Porém, a ajuda que vem do alto vai dar no Egito sempre sinais que vão favorecer a você. Por quê? Porque aonde há diferença, ou melhor, aonde tem diferente, acontece diferença. Então a minha casa é igual a de todo mundo, porque lá dentro tem seres humanos com emoções, com hormônios, com oscilações, com dia bom, dia mal, com faltas, perdas, com problemas, mas ali também tem quem? Uma diferença do outro que não tem, que é a presença de quem?
De Deus. Na sua casa, a mesma coisa. Nenhuma casa é melhor do que a outra, nenhuma família é melhor do que a outra, mas tem às vezes porque eu despertei, falei, peraí, eu não sou filho da filha de Faraó, eu fui criado lá, adotado por esse mundão, fiquei lá 20 e poucos anos, mas peraí, acordei, eu sou origem, minha origem não é hebreia, ou melhor, a minha origem não é egípcia, a minha origem é hebreia. A minha origem, aqui o hebreu, o Egito, nós estamos falando sobre ser de Deus ou não. Apesar que nós somos gentios, mas é exatamente isso. Despertou espiritualmente para você poder entender. E Moisés, ele cresceu e despertou. Porque vai chegar em algum momento da nossa vida, irmão, que vai acontecer alguma coisa para que a gente seja tocado ao despertamento. Não fique preocupado. Você só não pode desistir. Você está orando por alguém? Permaneça firme orando. Permaneça. E aqui a gente vai criar aqui dentro o discernimento dessa palavra. Quando Deus criou Moisés, no coração de Deus veio a existência Moisés. Moisés era um plano para livrar o povo do Egito, debaixo da pressão de Faraó. Aqui a gente já conhece um pouco a história. Só que lá dentro existia muito hebreu, muita gente, a população maior do Egito era de hebreus, tanto que quando os hebreus saíram, o Egito quebrou, não tinha mais mão de obra, porque os egípcios nunca souberam fazer nada, eles usufruíram da mão de obra dos hebreus. Os hebreus tinham profissionalidade, os egípcios só sabiam bater e usufruir do que os outros faziam. Isso é meio papel do diabo, não é? Não produz nada, não faz nada, não criou nada, não inventou nada, não deu vida a nada, mas rouba e usufrui de muita coisa. É assim que funciona. Então, a mente daquele povo foi nascida, gerada e criada ali. Eles jamais iam conseguir ser alguém disposto, ser alguém de luta, ser alguém, vamos dizer assim, de combate, porque eles foram, o seu vigor foi anulado. Então Deus tinha que ter um plano para tirar aquele povo de lá com uma mão forte. Então Deus gera no coração, no momento em que Arão e Joquebede se unem, Deus coloca um libertador lá dentro, chamado Moisés. Meu irmão, no mundo espiritual isso funciona, sabe como? Deus e a igreja. E quem é o libertador da sua casa? Quem é o Moisés de lá? Pode falar sem medo. Eu sou. Porque você, assim como Moisés era adotado do Egito, na união de Deus com a igreja, de alguma forma, algum plano te conduziu até aqui, ou em outro lugar que você se converteu e hoje nós congregamos juntos, mas de alguma forma, em alguma fase da sua vida, você teve um toque de despertamento e falou, peraí, eu não sou do Egito não, eu tenho em mim um espaço, que eu tentei preencher por muitas coisas, e não consegui, e esse espaço é único, é de Deus. E então a palavra começou a ganhar espaço, a Bíblia começou a ganhar lugar, Deus começou a ganhar moral, e você começou a se permitir deixar ser doutrinado, direcionado, e isso vai fazer você crescendo, desenvolvendo, e aí a sua mente muda, e você começa a dizer, eu vou libertar minha casa, meu marido vai parar de beber, minha esposa vai mudar, meu filho vai largar isso aí, a minha família vai mudar, meu futuro eu não quero mais como um futuro assim, eu começo a projetar coisas novas, porque novidade de vida entrou dentro da onde? Da sua própria vida. E Moisés então começa, é injusto bater nesse moço desse jeito, aí foi lá e tomou as dores, isso não pode ser desse jeito, mas por que não pode dar água para eles? Mas por que não pode? A gente começa a contestar o Egito, porque a gente começa a andar de forma diferente, porque a gente não é mais igual, a gente é diferente, não é melhor, mas é diferente. Mas tudo isso aconteceu possível por quê? Porque existiu um plano, e esse plano existiu, existe e vai continuar existindo. Essa é a boa notícia, meu irmão. Mas também tem a má notícia,
O Egito existiu, ele existe e vai continuar existindo também. Mas existe o plano. Agora, plano de Deus, irmão, não dá errado. O meu plano pode dar errado, o seu pode dar errado, mas plano de Deus não dá errado. Se você pegar um pouquinho mais para baixo, você vai ver que tem diferença quando o plano é de Deus, e tem diferença quando o plano não é de Deus. Todo mundo estava grávida, a ordem veio de cima, da autoridade do Egito: mata tudo quanto é menino. Elas, as parteiras, se colocaram em risco, porque se elas desobedecessem e fosse descoberta, elas iam pagar com a vida. Só que elas disseram o quê? As hebreias não são igual a nossa, elas não choram, elas não sentem dor, elas superam os problemas, quando vê, já deu a luz. É tudo diferente. Aqui a gente choraminga, aqui a gente se enfraquece, aqui a gente se entrega, aqui a gente desiste. Aqui no Egito é tudo diferente. As hebreias não. Quanto mais problema, quanto mais dor, na hora da dificuldade elas estão mais fortes. É um povo estranho, que parece que problema traz disposição para esse povo. Ô povo diferente. Ah, glória a Deus. Esse povo não é igual a nós não, faraó. Ele falou: então, peraí, não dá para impedir nascer, né? Então eu vou matar. Então vamos criar outro plano. Assim é o diabo, irmão. Você vence aqui, ele tenta armar outra cilada ali. Mas se você permanecer debaixo da vontade de Deus, Deus cria situações para favorecer a sua vida. A única coisa que nós precisamos aprender de verdade e praticar, que não é fácil, é ficar debaixo da vontade de Deus, irmão. Porque tem momentos da nossa vida que dá vontade da gente fazer o quê? Tomar as rédeas e dar um jeito na solução. Porque esperar angustia. A gente às vezes fica meio assim em dúvida: será que eu estou sendo ouvido? Será que eu não estou? Como que funciona esse negócio? Paz no coração, sossego na alma. Não é vista, é espírito. Porque você pode estar preocupadão, mas você está em paz. Como que é preocupado em paz? Só quem sabe é quem vive. Como é que eu estou sem nada, mas estou confiante no suprimento? Só quem vive sabe. Não tem uma fórmula, tem uma receita, e está nas tuas mãos, que é a palavra de Deus. E então ela permanece com a criança. Seria vamos dizer assim, ela conseguiu dar luz, mas agora veio o decreto para matar o menino. E agora, qualquer mãe, penso eu, vendo reportagens e tantas coisas por aí, como hoje mesmo eu vi uma mãe que perdeu tudo com a família, por causa do antigo companheiro, está morando debaixo de uma ponte, se adaptando ainda alguns meses, e deixou os filhos com os parentes para que eles não morassem na rua. Então a vontade de uma mãe é proteger logo quem? Ela dá a vida. Automaticamente ela faria o quê? Dispensaria o menino, daria um jeito no menino para poder salvar o menino. Ela guardou o menino. Ela pegou o menino e segurou. Por quê? Porque até aquele momento Deus não tinha direcionado para ela o que era para ser feito. Essa é a diferença, irmão. A gente confia no cuidado, espera e fica atento aos sinais de Deus, para que a gente não se precipite, que é o além, ou fique para trás, que é o aquém. Se a gente não tiver este discernimento, a gente toma atitudes precipitadas ou perde o tempo de fazê-las. E como é que eu sei disso, pastor? Como é que eu vou entender isso? Sendo diferente. Como assim? Enquanto alguém vai se desesperar, você vai deixar o se diz para lá e ficar só no esperar. Enquanto muitos vão desanimar de vir à igreja, você vai continuar vindo. Enquanto muitos vão parar de orar, você vai continuar orando. Enquanto muitos vão se retirar e se distanciar, você vai se aproximar. É diferente. Falar, fosse você, eu já tinha desistido. Você vai perceber. É sempre ao inverso.
É sempre ao contrário. Enquanto você vai dizer assim, eu estou sem cabeça, a pessoa vai falar assim, eu estou sem cabeça, mas eu vou lá para poder Deus colocar alguma coisa aqui, para poder eu ter cabeça, senão, sem cabeça eu vou fazer besteira. Eu preciso de ouvir Deus, eu preciso de descarregar minha alma, eu preciso de lavar o meu espírito, eu preciso de renovar, eu preciso de alimento. Pior coisa para quem está doente, que sem fome, é ficar sem comer. E é o normal, é o natural. Mas aí que entra, pastor, mas todo mundo faz isso. Nós somos hebreus, nós somos Egito, nós fazemos diferente. Você está entendendo a mensagem? A gente faz diferente, irmão. Enquanto uns vão abrir o bico e desistir, a gente vai se dar as mãos e se ajudar. Enquanto uns vão abrir mão, a gente vai fechar. Enquanto uns vão diminuir e parar, outros vão botar no braço e ajudar a prosseguir. Diferente, é diferente. Porque se a gente não tiver essa consciência, a gente vai ser de Deus, agindo com Deus no costume egípcio, igualzinho os hebreus que moravam lá. Igualzinho eles. Eles tinham Deus na consciência, Deus no coração, mas as ações deles, ou melhor, Deus na consciência, mas no coração eles tinham outra forma. Tanto que lá na frente, depois de sair do Egito, eles pediram, Moisés estava no cume do monte recebendo as tábuas, eles acharam que Moisés estava demorando, pediram para fazer um bezerro de quem? Não pediram para fazer um deus egípcio, eles pediram para fazer a figura de Deus para eles adorarem, porque até então a figura de Deus para eles era quem? Moisés. Eles tinham uma doutrina dentro deles de ver para crer. Se a gente não tiver cuidado, nós vamos ser hebreus espirituais, vamos dizer assim para a gente entender, de Deus, no costume egípcio. A gente vai ter que provar para ter certeza, vai estar alegre quando estiver acontecendo tudo bem, a gente vai ter que estar vendo para poder estar animado, vai ter que estar percebendo acontecimentos para a gente se sentir fervoroso, disposto. Só que isso não é fé, isso é fatos, circunstâncias. Isso quem vive assim, é quem não vive pela fé, porque quem vive pela fé, não anda por vista, anda pela fé. E o que é fé? É o ouvir e dar ouvidos, ou ouvir e ouvir pela palavra, é o que está aí dentro, aqui, como Joquebede, e ela fica com o menino vai crescendo, em meio a tantos caos. Meu irmão, o plano de Deus, ninguém pode parar, não tem problema que pare o crescimento do plano de Deus, não, toma posse dessa palavra, não tem problema que pare, não tem nenhum que pare, anule, diminua, impeça o desenvolvimento de Moisés, irmão, ou melhor, o plano de Deus, não tem. E não lance o plano de Deus fora por causa de problema ou precipitação. Confie no plano que Deus gerou em você e vai colocar para fora através de você, meu irmão. Confie nisso. Não duvide da palavra, em momento algum. Plano de Deus não é anulado por causa de problema ou ameaças. E o menino ia só o quê? Desenvolvendo. Aí ela chegou, aí Deus olhou e falou assim: agora você vai pegar esse menino e vai colocar ele lá dentro de um cestinho. Agora ela faz tudo na direção de quem? De Deus. Mas existe um plano. E ela bota esse menino ali, vai lá na margem do rio e coloca o menino. Segundo a história, irmão, ele foi posto à margem, é o que está escrito na Bíblia, não foi na correnteza do rio Nilo, não. Isso aí às vezes a gente encontra desenvolvimentos de pregações assim, que é para brilhantar a mensagem, trazer assim uma coisa, mas em momento algum a história, e muito menos a Bíblia, demonstra que o bichinho, o cestinho foi decorrendo, e a Miriam acompanhando na margem, e Deus guiando o negocinho, passar por jacaré, passava por cachoeira, subia e descia. Isso aí não existe. A gente até deixa passar, não faz diferença também não vai influir nem contribuir em nada, não vai alterar também, não vai prostituir a Bíblia, não vai, sabe, quebrar princípio. Mas a gente tem que ter alguns cuidados com alguns abrilhantamentos demais, as conjecturas faladas, para poder a gente não viajar e acabar escorregando uma hora dessa nos exageros. Amém, pessoal? Então, foi posta à margem do rio. E na margem do rio, a Bíblia diz que na mesma margem estava
a filha de Faraó a banhar-se e as suas donzelas a passear. Quem bota o olho foi a donzela ou foi como é que está escrito na Bíblia? Foi as donzelas que viram e levaram para a sua senhora, ou foi a filha de Faraó que botou o zoião no negócio? Vamos ver? Versículo 5. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio. E ela quem, pessoal? E ela viu a arca dos juncos e enviou a sua criada. Está bem claro no texto que não foram foi a. E enviou as suas criadas. Então só tinha alguém ali que tinha uma criada, que era uma senhora, e só existia uma senhora ali que era filha de Faraó. O resto tudo era quem? Detalhezinhos que faz toda a diferença para nós. Por quê? Por que Deus não fez as criadas ou permitiu as criadas olharem? Vamos voltar na diferença de novo? Quem é que podia fazer a diferença no Egito agora? As criadas ou a filha do Faraó? Quem é que tinha poder lá dentro? Quem é que tinha autoridade lá dentro? Quem é que podia bater de frente com o Faraó e falar assim: negativo, não vai pegar no meu menino não, ele é hebreu, mas você não toca, porque ele é meu, foi o que eu achei, e eu quero criar ele. E foi exatamente o que aconteceu. Se fosse achei o menino, mata. Faraó mandou matar. Se você desobedecer, vai morrer junto também. Agora eu achei, e a Bíblia diz que deu graça. O menininho lá chorando. Ela olhou e falou: meu Deus, eu quero para mim. Pegou o bichinho e ela identificou de cara de quem era. Sabe por quê? Vestes, mantos, condições, de cara. É filho das hebreias. Isso aqui não é do Egito não. Até quem é do Egito sabe quem é de Deus e faz a diferença, irmão. E é aí que as coisas acontecem. O problema é que muita gente lá fora hoje está olhando para muito filho de Deus assim, está olhando para muitos projetos de Deus e falando assim: cara, estou vendo diferença nenhuma. Está muito igual, né? E é esse o detalhe, irmãos. Eu vou finalizar a mensagem aqui agora. Deus, Ele não vai nunca, guarda isso, o resto da sua vida. Deus não vai nunca entregar o projeto dEle na mão de quem não tem recurso para cuidar do projeto e fazer o projeto dar certo. A única que tinha recurso ali era a filha de Faraó. Para nós hoje, Deus não vai entregar um projeto dele para mim, se não houver em mim recurso para poder o projeto dele dar certo. Deus não vai entregar um projeto para você, ou quem quer que seja, para poder aquele projeto ser engavetado, porque plano de Deus é para ser cumprido. Amém, irmãos? Pastor, eu tenho um sonho de ver meu casamento transformado. Deus tem um projeto e um plano para isso dar certo, mas você tem que fazer valer a diferença do nascimento de Deus na sua vida, para que você tenha recurso de fazer o plano dele dar certo lá na sua casa. Esse recurso vai ser como, pastor? Se eu não sou de oração, passe a ser, porque tem coisa que vai ser vencido no poder da espera. Lembra de Josué? Senhor, me dá tempo, porque eu preciso de tempo. Foi isso que ele disse na oração, quando ele orou e disse: Senhor, sol, para, lua, detente. Ele disse para Deus: eu preciso de tempo, porque era ali, na claridade, que ele vencia os inimigos. Se a gente não tiver recurso de palavra, recurso para Deus trabalhar em nós, se eu não leio, se eu não me envolvo, se eu não me aproximo, se eu não me relaciono, se eu não desenvolvo, quais são os recursos na minha vida que Deus vai ter para usar
para que o projeto, o plano dele dê certo, pessoal. Qual? Você vê que ele teve que usar alguém do Egito e não conseguiu usar um hebreu. Usou Joquebede e Arão, mas teve que usar os recursos lá de fora, na mão de alguém, para fazer dar certo. Sabe o que eu aprendo aqui também? Que muitas das vezes, se faltar recurso em mim, Deus vai usar alguém para que o plano dele se cumpra. Sabe por quê? Porque o plano dele jamais vai ser frustrado. É onde, às vezes, em uma família, o pai não consegue mudar um filho, porque não tem nele recurso para Deus usar. Aí Deus usa alguém lá de fora. Aí vai falar assim: poxa, aconteceu isso, isso e isso. Aí um dia a pessoa vai falar assim: nossa, eu ouvi isso, isso e isso de um amigo meu. Aí o pai vai falar assim: mas é isso que eu tenho falado para você sempre. Mas o recurso é só da boca para fora, porque na verdade falta a essência. Então por isso que o diabo, irmãos, tem trabalhado muito nesse tempo presente, para que não haja diferença entre o que serve e o que não serve a Deus, porque isso é princípio de Deus. E vereis a diferença, Malaquias, entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o perverso. Quando eu entendo isso, então Deus começa a fazer o projeto dele ser gerado. Daqui a pouco o projeto dele nasce. Daqui a pouco esse recurso vai fazer o projeto dele crescer. E daqui a pouco o projeto cresce. Depois que o projeto cresce, tudo aquilo que o Egito dominava vai ser anulado para a glória do nome de Jesus. Vamos em busca da anulação das coisas do Egito? Pastor, eu preciso que seja anulado muita coisa do Egito lá em casa. Eu tenho um familiar ainda que o Egito deita e rola na vida dele. Só vai depender de você, Moisés, para o plano se cumprir e esse Egito ser anulado lá. Vamos declarar isso hoje, que o projeto vai crescer e vai anular em nome de Jesus, esse projeto de Satanás, porque o seu filho é herança do Senhor, seu casamento é plano de Deus, sua casa é casa de bênção, porque em Deus, em Jesus e em Abraão, e em Jesus, através de Abraão, em Cristo, todas as famílias da terra serão benditas, diz a Bíblia. Então, se está faltando algo bendito, nós precisamos gerar algo diferente lá dentro. Então, vamos lá. Deus e a igreja, Arão e Joquebede. Quem é a igreja de Cristo aí? Então, tem Deus lá para unir com você hoje e fazer esse Moisés nascer lá e libertar aquela pessoa, fazer uma diferença a partir de hoje, se assim você quiser, em nome de Jesus. Eu quero, pastor. Então aplauda ele e vamos ficar de pé. Como é que isso vai acontecer? Sendo diferente. Porque não tem como diferença acontecer em quem é igual. Amém? Vamos ser diferentes. Deixa esse mês para trás, irmão, com as igualdades. Encara um novo mês com as diferenças. E vamos provar do que é diferente, porque aquele que é de Deus vai fazer diferença. É a palavra que Deus colocou no meu coração. Estou trazendo ela para a minha vida. Hoje, meia-noite, estou enterrando muita coisa que é igual. E amanhã, meia-noite e 1 minuto, estou começando a levantar coisas diferentes para a glória de Deus. E pedindo ao Senhor: Deus, me mostra o que é diferente, porque eu quero fazer o que é plano do Senhor. Meu que é diferente vai fazer. E uma coisa é certa: nada lá fora, irmão, vai impedir o crescimento do plano de Deus, não. Chega na sua casa hoje e declara: nessa virada dessa madrugada, em nome de Jesus, como esse mês vira, vai acontecer uma virada aqui em casa, vai acontecer uma virada na minha vida financeira, vai acontecer uma virada na minha vida espiritual, vai acontecer uma virada na minha existência. Uma coisa é certa: eu rejeito ser chamado filho da filha de Faraó. Não sou do Egito mais. Despertei. Amém? Seu casamento não é do Egito. Sua saúde não é do Egito. Sua família não é do Egito. Em nome de Jesus. Vamos falar com ele? Fica de pé, por favor.
Deus querido e Pai, nessa noite nós levantamos a nossa voz aqui porque cremos no poder do agir do Senhor. O agir esse, meu Pai, que fez toda a diferença. O agir esse que fez toda a diferença, meu Deus, segundo o plano do Senhor. E é debaixo desta confiança e certeza que nós, meu Deus, nos colocamos debaixo da Tua vontade. O plano do Senhor, ele jamais vai ser frustrado. O projeto do Senhor, meu Pai, não vai vir de exposição. O povo não sabia, mas o Senhor estava gerando o projeto da libertação. Meu Deus, o que bastou foi confiar, porque o projeto sendo do Senhor, não importa se ele está escondido, oculto, ele vai ser gerado e vai dar fruto. E a gente vai crescer, meu Pai. Essa mãe, essa família, essa casa, aquele filho vai crescer na terra, vai crescer na diferença, porque quando a palavra vem, ela vem para trazer a diferença, meu Pai. Sim, meu Deus. E nessa noite de hoje, nós unimos a nossa fé em favor das diferenças no nome de Jesus. Sim, Deus poderoso. O teu povo está reunidos e unidos na mesma sua fé, para pedir ao Senhor toda anulação de todo mal na família. Que neste momento, Senhor, o teu Espírito Santo venha tirar todas as mazelas, todas as adversidades, aquilo, Senhor, que o teu povo às vezes estava sem força para adquirir. Ó Deus, que o Senhor dê força a cada um, porque a tua palavra diz que o Senhor é fiel para nos confortar e nos livrar de todo mal. Por isso, Senhor, nesta noite nós pedimos a tua proteção familiar, pedimos a proteção no trabalho, pedimos a proteção, Senhor, em tudo aquilo que nós fazemos, que o Senhor esteja, Senhor, presente. Mesmo, Senhor, querendo a tua força, às vezes nós estamos fracos, mas sabemos que o Senhor é a nossa força, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E nesta noite, Senhor, nós unimos a nossa fé, ó Deus, para sentir o teu poder, para sentir que o Senhor é capaz, Senhor, de desfazer todo o mal. Ó Deus, que o Senhor venha, vai descer a vitória. Estamos no Senhor, nós, Pai, sobre esposa, ó Deus, temos a miséria, ó Deus, toma, Senhor, que tudo por vencedor e a Jesus. Comigo assim, que assim o projeto assim será a vida áreas, nada, ninguém pede e dorme. Então Deus, todo mundo aí, idade aqui, ato profeta, a morte, o contrário. Então pegue
Amém.